Fala alguma coisa? Deixa eu abrir meu celular, é lento. Oi. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Segunda-feira, segundou. Vamos começar a estudar essa semana, nos organizar, porque o tempo é curto, certo? Vamos aguardar o pessoal entrar aí, alguns segundinhos. Quem que tô vendo aqui participando já? Clarissa, Adriane, Vanira, Thaís, Clotilde, Helene, Maria Eunice, Simone, Camila, Joselene, Renata. A galerinha tá entrando, né? Vocês estão animados, gente? Vocês estão animados? Já é segunda-feira, estão começando a semana agora. Vamos colocar animação nesse rosto, vamos começar a estudar, preparar a semana. Não deu tempo de ficar cansada ainda. Eu sei que às vezes a gente trabalha bastante, chega no final do dia que é só deitar e dormir, só que não, né? Tem um monte de coisa para fazer em casa. Mas vamos dar uma animada aí. Vamos animar, porque sem animação a gente não vai para lugar nenhum. Alguém tem que estar animado. Quem mais que eu vi que entrou aqui? A Carol, a Rosângela, a Jéssica, a Helene. A Helene disse que tá animada. Que bom, né? Alguém tem que estar animado, né, Helene? É isso aí. Nós vamos trabalhar hoje a respeito de algumas políticas. Ah, professora, política de novo? É, gente, política de novo, não tem jeito. Tem um monte de legislação para a gente estudar. Para quem já está olhando editais de concursos e tudo mais, percebe a lista imensa que eles fazem das legislações educacionais, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar, mais a gente tem que conhecer essas legislações e ficar craque em cada uma delas, certo? E aí a gente vai trabalhar na aula de hoje sobre uma diferença bem assim pertinente, né? Para quem já é da área da educação há algum tempo, sabe que a gente já utilizou parâmetros curriculares, já fala de diretrizes curriculares nacionais, agora fala bastante de BNCC, e às vezes confunde, né, uma com a outra, quando eu posso usar, quando eu não posso usar todas elas, tá valendo ainda, não tá valendo, tal concurso cobrou e o outro não cobrou, então é bom a gente conhecer um pouquinho a respeito de cada uma delas, saber qual que é o foco, né, e saber quanto que a gente pode fazer esse uso, quais os momentos e tudo mais, e diferenciar um pouco cada uma delas, certo? Ai, meu Deus, tô olhando aqui, tô olhando um comentário ali, sabe? Eu amei um gatinho branco brincando com você. É, tem uns professores de vez em quando colocam a gente numa atrapalhada, sabe? Tinha um gato me atacando, tava brincando, ele tava me atacando, sabe? Pra quem viu. Quem não viu, depois dá uma olhada lá no story da professora Renata, que ela colocou um
antes da nossa aula lá, a preparação, a gata do estúdio atacou a professora Michele. Mas faz parte, tá bom? Vamos lá, vamos começar então? A gente vai falar então sobre as diferenças entre o PCN, Opa, enrosquei aqui, sobre o PCN, as DCNs e a BNCC, certo? Vamos lá então. Primeiro, gente, para contextualizar, para compreender um pouco mais, é importante nós lembrarmos de quem que é a lei máxima aí que a gente não pode esquecer, a gente lembra em todas as aulas, Constituição Federal de 1988. E com a Constituição Federal de 1988, e com, assim, diversos movimentos internacionais que estavam ocorrendo em várias partes do mundo, nós tivemos grandes influências aqui no nosso país, que influenciaram tanto a nossa Constituição quanto as legislações subsequentes, né, que vieram depois de tudo isso. E essas movimentações internacionais, a nossa própria Constituição, que traz educação como um direito, ela impactou positivamente em algumas questões e dessa movimentação e na organização de políticas dentro do nosso país, no Brasil. Certo? Que isso esteja muito claro para vocês, o impacto e a importância que a Constituição, junto com essa movimentação internacional, trouxe para as políticas que vão acontecendo na sequência e dos próximos anos para frente. Uma questão importantíssima que também a gente precisa frisar em todas as aulas, a questão da concepção de criança como sujeito de direitos. Então, nós começamos a ter uma mudança. Lembra quando a gente falava lá que a criança era vista, entendida como um adulto em miniatura, e a gente tinha uma concepção totalmente diferente, que a gente estava preparando ele ali para virar adulto e continuar trabalhando, e que ele só era pequeno. Mas que, assim, o tratamento tinha que ser igual e tudo mais, tanto que a gente tinha crianças misturadas em questões de fábricas, nós não tínhamos legislações que protegessem e amparassem as crianças, né? Então, é muito importante a gente saber que a partir de um determinado momento, a gente entende que a infância passa a ser protegida e a gente muda uma concepção dessa criança, ela passa a ser entendida como um sujeito de direitos. Direito a quê? De direito à educação, de direito à saúde, de direito à proteção e diversos direitos por aí. E aí a gente precisa, para que isso aconteça, nós precisamos de várias legislações. Opa, que a língua está enroscando hoje. Nós precisamos de várias legislações que tragam que deem esse aval, né, para que tudo isso aconteça de uma forma mais tranquila. Certo? E aí nessa aula a gente vai focar ali em algumas dessas legislações, em alguns desses pontos, que são as três ali. PCN, DCN e BNCC. Nossa, professora, quanta sigla. Qual é a definição dessas siglas para a gente ficar mais tranquilo ali? Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN. DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais. BNCC, Base Nacional Comum Curricular. BNCC vocês já estão craque, DCN também a gente já falou bastante, mas os PCNs a gente não trabalhou tanto, falamos em algumas aulas, mas assim, não foi o foco de nenhuma aula trabalhar somente ele, certo? Vamos começar por ele então. O PCN, vamos compreender um pouco das características gerais, né, destes documentos, destes livros que foram tão famosos durante um bom tempo aqui no nosso país. A versão final, para a gente saber e conhecer ali, a versão final dos PCNs para o ensino fundamental 1, ela foi aprovada em outubro, no ano de 1997. Guarda esse ano aí no seu coração. Ele foi lançado no Dia do Professor. Nessa época, nós estávamos ali no governo de Fernando Henrique Cardoso, então ele quis fazer lá um presente para o professor e fez o lançamento dessa coleção, desses parâmetros curriculares nacionais, a primeira parte, que é do ensino fundamental 1, ali em outubro, no Dia do Professor, no ano de 1997. Certo? O material de sequência, né, do Fundamental 2, ele foi disponibilizado quase um ano depois, né? Ele entrou e ele foi disponibilizado para os professores. E os professores passaram a receber em casa, nas escolas, né, esses documentos, eram vários livros ali, nós tínhamos ali 6 volumes que apresentavam as diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, ali língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, arte, educação física e mais outros volumes que trazem ali os temas transversais. Ah, professora, então foi aí que a gente começou a falar de temas transversais? Aqui a gente começa, assim, pensar em temas transversais e nós tínhamos ali com os parâmetros livros fundamentados especificamente para trabalhar isso, né? A gente tem ali diversas críticas, fui fazer o estudo dessa aula, fazendo leitura de alguns documentos, a gente pega alguns artigos para dar
uma relembrada de algumas questões, né? E alguns trabalhos falam assim, que criticam a questão na época, né? Criticava a questão dos temas transversais, como se fosse algo fora, que não participasse dentro dos outros conceitos, mas a gente entende, né, que os temas transversais, eles são vistos, pelo menos a partir desse documento, como temas que vão perpassar ali, temáticas que estão ali dentro, frequentes em todas as disciplinas e que são relevantes no ensino. Então, a gente tem ali diversas disciplinas dos temas transversais que fazem parte, né, estão dentro da educação, mas eles trazem um livro específico para trabalhar um a um ali separado, para o professor conseguir pensar e conhecer melhor esse contexto, né, esse conceito e tudo mais, para depois conseguir introduzir em sala de aula. Os PCNs também, eles são apresentados como um subsídio para ajudar as escolas na elaboração dos seus currículos, orientando o ensino das disciplinas. Então, ele vem ali como uma base ali para uma inspiração para a organização dos currículos. Então, assim, a gente tem ali, ele não como ele vem como norteador para as disciplinas, para a formação de professores também, ele trazia bastante coisa. E pensando nessa orientação para o ensino das disciplinas em si, certo? E aí eu trouxe para vocês deixa eu só volta um pouquinho o slide. E aí, assim, importante trazer que eles não são caracterizados como um currículo, tá? Guarda isso, para quem tá ali com slide, grifando, anotando, anota ali que eles não são caracterizados como um currículo. Então faz essa anotação porque é muito importante, é bem relevante nessa organização, tá bom? Continuando ali, eu trouxe para vocês um esquema de como que ele vem organizado, assim, talvez ali na apresentação de slide, dependendo de como você estiver assistindo, fique pequeno, mas aí depois na hora que você ou fazer a impressão ou for estudar somente o PowerPoint, a apresentação, fique mais fácil para entender. Então, nós temos ali a estrutura dos parâmetros, como que ele vem organizado. Primeiro, ele traz para a gente a questão dos objetivos gerais, né, no caso ali do ensino fundamental, e aí na sequência ele vem por cada área de ensino, a área da língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, artes, educação física e a área de língua estrangeira. Para cada um deles, ele se destrincha, trazendo ali também os temas transversais e traz a caracterização dessa área, os objetivos dessa área, e na sequência ele vem para a questão dos ciclos, tá? Então, ele vem se dividindo nessa organização. Então, assim, para cada livro a gente tem uma estrutura geral do fundamental, a gente vem uma caracterização geral de como que é essa área e como que ela está organizada e vinculada a esses temas transversais. E a gente tem essa questão da divisão por ciclos. Isso é muito importante, gente. Porque essa divisão... Deixa eu só dar uma conferida aqui. O pessoal tá falando do slide. Tá postado na plataforma? Tá. Tá? Tá sim, tá postado na plataforma. Dá uma olhadinha aí, as meninas que estão procurando, porque foi feita a postagem sim, tá bom? Voltando ali. Essa questão da divisão por ciclos é extremamente importante quando a gente fala dos PCNs, porque ele traz essa questão assim muito diferente dos outros documentos. Ele divide os ciclos do ensino fundamental ali a cada 2 séries, né? Porque a gente, assim, no início dele, a gente estava lá no ano ali a gente ainda tinha lá da primeira série à 8ª série. Então, a gente tem essa organização dos ciclos a cada 2 séries. Por exemplo, primeiro ciclo refere-se ao primeiro e segundo anos, ou primeira e segunda série. Então, ele vai organizando os ciclos a cada 2 anos, certo? O objetivo da área, na sequência, vem dos conteúdos para cada um destes ciclos. E, por fim, ele finaliza trazendo os critérios de avaliação, de orientações didáticas e tudo mais. Então, percebe que ele tem uma estrutura ali bem completinha para trabalhar essa questão do ensino, o que eles propõem que seria mais bacana trazer para essa questão do ensino fundamental, organiza para cada 2 séries esses conteúdos, puxa um pouquinho para a questão da avaliação, puxa um pouquinho para a orientação do professor. Então, esse era um livro que foi aí distribuído nas escolas, foi entregue para os professores, e eles utilizaram por um bom tempo os parâmetros como parâmetros para o ensino que estava sendo passado, certo? Dando consequência ali, vamos lá. Características gerais. Agora a gente vai para outro documento. Que documento a gente vai falar? Sobre as DCNs. Então, nós temos ali as DCNs, as características gerais deles, vocês já ouviram falar, né? Diretrizes curriculares nacionais. Nós já trouxemos em algumas outras aulas, trouxemos citações, falamos um pouco delas em algumas questões específicas, educação especial. Agora a gente vai entender um pouquinho da estrutura e qual que é o fundamento dessa, certo?
Originadas a partir da Lei de Diretrizes e Bases na Educação. Então, olha lá, professora, nós começamos as diretrizes a partir da lei, né, 9394 de 96, a nossa famosa LDB. Então, ela traz ali, faltou uma letrinha ali, o A, traz ali pra gente que a União tem a responsabilidade do quê? De estabelecer, em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, que vão nortear os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo que assegure uma formação básica comum. Lembra então, assim, nas aulas de LDB nós trouxemos bastante isso sobre essa organização, né? O que compete à União, o que compete ao Estado, o que compete aos municípios. E uma das competências da União é fazer essa colaboração com os estados e municípios para conseguir organizar, garantir competências, diretrizes para cada etapa de ensino e nortear os currículos com seus conteúdos mínimos. Quando a gente fala em conteúdos mínimos, a gente começa a pensar ali, né? São diretrizes mínimas, né? Então, a gente, a partir dessa legislação, nós temos sim a organização dessas diretrizes curriculares nacionais, a partir da nossa LDB. Elas são organizadas e elas foram, né, foram e são, né, porque elas estão sempre sendo realimentadas e tudo mais, organizadas, discutidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Isso também é uma informação bem importante, né? Então é importante que vocês saibam que ela partiu ali da nossa LDB, da nossa lei ali, que orienta toda a organização da educação no país, trazendo que sim, é preciso que tenha conteúdos mínimos para cada etapa de ensino. E aí, a partir disso, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, passou a fazer essa organização, porque, vamos parar para pensar, gente, para quem já baixou ali as diretrizes, a gente já colocou em várias aulas as diretrizes como textos de base, vou colocar nessa aula também, percebe que ela não é pequena. Ela não é um documento pequeno, né? Tem pelo menos ali 500 e tararãs de páginas ali, é bem longo, mas é bem detalhado para cada etapa de ensino e tudo mais. E aí ela traz toda essa organização. E a gente tem atualizações dela frequentemente conforme as mudanças que vão sendo feitas. Lembra quando a gente falou, por exemplo, que a LDB, vira e mexe, ela tem atualizações, que nós não temos a mesma lei lá de 1996, que hoje a gente olha para ela, a gente identifica o nosso perfil de educação hoje, não o perfil de educação de 1996, certo? Então, elas podem ser definidas aqui um ponto muito importante. Se eu tivesse com a minha canetinha, tem dia que a gente consegue usar a canetinha. Eu ia grifar para vocês ali, ó, normas obrigatórias. Então, podem ser definidas como normas obrigatórias para a educação básica, que tem o objetivo de orientar o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Então, essa questão de entender que elas são normas obrigatórias. Então, ela não é um norteador, diferente do documento anterior que nós estávamos falando, certo? Hoje nós temos organizadas as diretrizes para cada etapa de ensino. Quais são as etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Para essas 3 etapas de ensino, nós temos uma organização de diretrizes que trazem para a gente ali concepções filosóficas, concepções psicológicas e tudo mais. E qual é o norte que a educação dentro dessa etapa de ensino precisa seguir, certo? O que convém em questão de currículo e tudo mais, qual é a diretriz, né? A palavra, o nome da lei, ele é bem assim compreensível para a gente pensar do que se trata, né? Qual é a diretriz que a etapa de ensino precisa seguir para que a gente tenha ali uma educação de qualidade, certo? Uma equidade nessa distribuição de conhecimentos e tudo mais. As diretrizes do ensino médio ali são as mais recentes, atualizadas a partir da lei da reforma do ensino médio em 2018. Então, quando vocês olharem lá, vocês vão ver que as diretrizes têm diversos anos, né? A gente começou lá em 96 na LDB, mas elas foram tendo atualizações, foram tendo versões novas, e a mais atual que a gente tem ali é do ensino médio, com essa nova reforma do ensino médio, certo? Continuando lá, deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Encontraram? Acho que já encontraram o slide ali na plataforma. Tá ótimo, tá? Continuando ali então, tá? Nós encontramos nela os princípios, o que nós temos ali? Os princípios e fundamentos da educação básica e orientações para a organização, articulação, avaliação, desenvolvimento das propostas pedagógicas. Nossa, professora, tem tudo isso, tem tudo isso. Gente, é um documento assim, eu sei que é um documento extenso, mas ele é muito bacana de fazer a leitura, viu? A gente vai
depois de um tempo, assim, quando a gente está estudando lá, estamos ali, por exemplo, num curso inicial de formação de graduação, às vezes parece ser um pouco chato, às vezes a gente não entende alguns termos, mas depois que você está na prática, você retoma esse documento para leitura, e é sempre importante a gente dar uma retomada sempre nesses documentos norteadores, você começa a falar, nossa, que bacana, isso aqui eu não sabia que tinha, olha que legal essa concepção de avaliação. Ah, preciso fazer, organizar, pensar nas avaliações dos alunos e tal, então acho que consigo seguir isso aqui. Então, assim, é um norte bem bacana a leitura desse texto. E ele traz pra gente, assim, várias questões que ajudam na elaboração das propostas pedagógicas. Eu não sei se alguém alguém que está participando da aula já é pedagogo, já é coordenador pedagógico em alguma escola, né, e está tentando agora entrar em mais um outro concurso e outro padrão e tudo mais. Mas pedagogo, coordenador, até mesmo professor, participa ali da organização, do projeto político pedagógico da escola, dessa proposta pedagógica que a escola organiza e tem ali como fundamento para o seu ensino e tudo mais. E as diretrizes são parte disso. Elas são os princípios e os fundamentos de como que a gente tem que seguir, qual é a forma mais viável, qual é o referencial teórico e tudo mais para essa organização de proposta, tá? E aí ela define pra gente, eu até coloquei grifado ali para vocês, competências e diretrizes para a educação infantil, fundamental e o ensino médio. Anota essa palavra, competências e diretrizes. É bem importante isso. Porque elas são toda vez que você vê falando de competências e diretrizes, provavelmente vai estar falando das DCNs, das diretrizes curriculares, porque é bem característico dela utilizar esse termo em grande parte do documento, das competências e das diretrizes fundamentadas para cada etapa de ensino e tudo mais, certo? Então, assim, é importante conhecer a estrutura desse documento e saber qual é as nomenclaturas que fazem parte, né? As palavras que fazem parte dentro desse documento para conseguir fazer uma diferenciação de outros documentos. Beleza? Continuando ali, ela aborda, gente, como eu disse que ela passa ali por todas as etapas de ensino, mas ela ainda vai além, né? Eu falei que ela passa pela educação infantil, ensino fundamental, e ensino médio mais recente, mas dentro disso ele traz outras questões relacionadas à educação. Trouxe ali os temas que são abordados, fui seguindo ali o sumário, o resumo e seguindo parte a parte. E ele traz pra gente ali, ó, diversos temas que são abordados dentro das DCNs, como, por exemplo, o ensino fundamental de 9 anos, ali não está na ordem, tá? Assim, só coloquei os temas para vocês conhecerem o que traz nessa diretriz. Fala sobre o ensino fundamental de 9 anos, educação infantil, ensino médio, sobre educação profissional técnica de nível médio, sobre educação à distância, educação das relações étnico-raciais, sobre a educação especial, sobre a educação escolar indígena, sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, sobre a questão da educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade. Olha que importante. A gente tem um documento que norteia e que traz medidas e direcionamentos para esse tipo de educação. Sobre a questão de crianças e adolescentes e jovens em situação de itinerância, sobre direitos humanos, educação de jovens e adultos, educação escolar quilombola, educação ambiental. Olha como é diverso e como a gente tem ali temáticas extremamente relevantes para o nosso trabalho em sala de aula, para a nossa concepção, para a gente, às vezes a gente tem que trabalhar alguma questão voltada para a diversidade, precisa compreender como trabalhar melhor isso, qual que é o foco que eu devo seguir, como que eu trabalho com jovens em questão da educação ambiental e diversas coisas. Então, assim, ele é um documento muito bacana para se ter ali. Não vou falar para você ter do lado da sua cama ali como travesseiro, não, porque também não é assim, né? A gente precisa ter outros deleites de outras leituras. Mas, enquanto professor, é importantíssimo que você reconheça e conheça esse documento e tenha ele como base mesmo, como diretriz para o seu trabalho como professora, certo? E ele é bastante cobrado em questões de prova. Bastante, certo? Então, assim, divirtam-se. Pega lá, folheia, baixa o PDF, não precisa imprimir porque é bastante, a gente precisa preservar ali cuidar da educação ambiental, preservar nossas árvores, mas hoje em dia a gente consegue baixar os arquivos, fazer grifos ali no próprio PDF e tudo mais, e estudar, porque tem bastante conteúdo ali que vale a pena e que vai ajudar na nossa carreira enquanto professor, enquanto profissional, certo? Dando continuidade, então, trouxe para vocês os temas que são abordados. Aí a gente vai falar sobre a nossa queridíssima BNCC. Eu não aguento mais ouvir falar sobre BNCC, professora.
essa sigla que persegue qualquer estudo que eu estou fazendo. Fui participar de um curso, não sei aonde, traz a BNCC. Fui participar de uma outra coisa, falou da BNCC. Gente, esses dias eu participei de uma palestra e era sobre astrofísica. Você fala, nossa, mas o que é astrofísica? Era astrofísica e a BNCC. Aí eu fiquei pensando, mas como é que combina uma coisa com a outra? O que será que ele vai falar? E assim, nossa, foi fantástico, né? E são temáticas que fazem parte ali dentro da BNCC, que é uma diversidade de coisas, e que estão sendo trabalhadas. Então, assim, por que a gente escuta o tempo todo? Porque é a nossa documentação escolar mais recente, vamos dizer assim. Então, vamos lá retomar lá o que é a nossa BNCC. Ela foi promulgada ali no ano de 2017, né? A sua última versão do documento. Teve ali todo um período ali de discussões, colocado para a população discutir, para os professores conhecerem, poderem darem a sua opinião, trazer contribuições. Então, ele teve um processo longo ali, de mais de um ano, em sua organização, até que em 2017 ela foi promulgada a sua última versão, que é a que a gente tem utilizado nas nossas aulas e tudo mais. Então, a gente tem ela como o quê? Como um documento normativo. Olha isso, percebe isso? É um documento normativo, caracterizado por o quê? Um conjunto de diretrizes que visam ali definir as aprendizagens essenciais para cada etapa de ensino na educação básica. Ah, professora, mas isso já não falava lá nos PCNs? Ou as diretrizes já não trouxeram isso? Gente, cada tempo que passa, a gente precisa reformular algumas questões, né? Então, a gente tinha, assim, os parâmetros curriculares que traziam ali parâmetros para nortear a proposta pedagógica, a formação de professores e tudo mais. Na sequência, a gente tem as BNCCs, a DCN, as Diretrizes Curriculares Nacionais, que vem para trazer essas diretrizes. Mas a BNCC vem para quê? Para complementar tudo isso. Então, percebe que, assim, a gente não vai anulando um documento com o outro. É lógico que tem questões que a gente passa a utilizar novos termos, já que nós estamos com uma documentação nova, documentação pedagógica diferente e tudo mais, mas cada um vem complementando de alguma forma. E na BNCC nós temos ali, para cada etapa de ensino, definido para cada etapa, para cada ano, quais são as aprendizagens essenciais para cada período desse, né? A base dela é o Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as próprias diretrizes. Então, percebe que um documento vem para complementar o outro, não para anular. O que a gente percebe, assim, que muitas vezes a gente começa a utilizar outros termos, outros códigos para aquilo que a gente está trabalhando, para a forma de escrever os nossos objetivos, a forma de organizar o nosso planejamento, para a forma que a gente vai descrever a proposta curricular e tudo mais, porque a gente vai atualizando essas linguagens conforme as atualizações de documentos. Ninguém quer ficar para trás, né? Ficar utilizando o termo aí passado, vai falar, nossa, mas já não está nem usando o PCN, está trazendo isso, sendo que a gente tem um novo termo ali que convém mais, que aborda mais coisas dentro da própria BNCC. Então é importante a gente saber essas diferenciações e saber que cada um complementa o outro, tendo em vista que quem é norteador, quem é normativo e tudo mais, certo? A BNCC ela vem para a gente ali, então, para buscar assegurar direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Do mesmo jeito que vocês grifaram lá a questão das diretrizes e tudo mais na DCN, grifa agora essa questão de direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Essa é uma palavra-chave quando a gente fala dentro da BNCC, que ela traz para a gente ali vários direitos de aprendizagem para cada etapa, para cada ano de ensino, né? Os direitos gerais e tudo mais, para a gente focar nisso quando a gente trabalha os nossos conteúdos. Importante frisar também que a BNCC ela vem para orientar os currículos, mas não se trata de um currículo, né? Pegar ela prontinho do jeito que tá lá, pronto, esse é o nosso currículo. Não, ela é um orientador para esses currículos. Ela, entendeu? Certo? Ela é um norteador, ela é um documento orientador para as instituições públicas e privadas. Então, assim, eles partem da base, então, para a construção dos seus currículos, certo? Ela tá ali para orientar, para inspirar, para você pensar como é que vai ser organizado cada ano de ensino, quais aprendizagens, qual desenvolvimento essa criança precisa ter no fechamento durante o decorrer dessa etapa de ensino. E por que ela está ali? Para evitar também, ela veio para evitar as fragmentações que existiam nas políticas educacionais no Brasil. Porque a gente tinha lá, determinado estado usa os parâmetros curriculares, outro estado usa as DCNs, mas na tal prefeitura não usa, usam outro documento.
Então, assim, a gente tinha essa diversificação, essa fragmentação de cada um seguir tendo um norte e tudo mais. Aí a base veio para quê? Para unificar tudo isso e evitar essas fragmentações, possibilitando que uma unificação também entre os próprios governos, quando se falasse de educação. Governos federais, governos estaduais e municipais, pensando tudo isso numa construção de educação de qualidade para todos e que todos deveriam ter assim a mesma base, né? Tanto instituições públicas quanto instituições privadas. Então não é que você não possa usar os outros documentos, mas a base precisa ser seguida por todos como norteador, certo? Então eu acho que esses conceitos são bem importantes quando a gente fala de BNCC. A proposta, né, dentro da BNCC é que as aprendizagens essenciais prevista para cada etapa de ensino seja a base para que os alunos desenvolvam 10 competências gerais descritas no documento. Competências gerais, está grifado ali para vocês ali de negrito. E é importante vocês saberem, lerem quais são essas competências, entenderem. Com certeza nós teremos, nós temos vídeos falando sobre isso em outras aulas, em outros momentos. Pode buscar, se não está ainda vai ser disponibilizado para vocês os vídeos sobre as competências gerais da BNCC. Não sei se foi eu que fiz ou foi a professora Renata, mas a gente trabalhou bastante essa BNCC, por ser um documento mais atual, né? E nós duas trabalhamos bastante, então assim, vocês vão encontrar material referente a cada um desses. Mas só para a gente lembrar, já que nós falamos dessas competências gerais, que é aquilo que compete para as etapas de ensino, e aí ele traz para a gente essas competências que são a competência relacionada ao conhecimento, ao pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, argumentação, empatia e cooperação, trabalho e projeto de vida, autoconhecimento e autocuidado, responsabilidade e cidadania. Então, essas 10 competências, elas são ali o foco, a essência da organização dos conteúdos que a BNCC trabalha. Então, é importante que você conheça, porque cada conteúdo trabalhado e tudo mais precisa desenvolver competências. Essa é a ideia, né, quando a gente fala da base, né, que o aluno precisa estar ali para desenvolver competências. E nós temos 10 ali que são as essenciais e que o documento cobra isso, né, como sendo proposto para a questão do ensino e tudo mais. Gente, vocês já estão craque de BNCC? A gente tem falado bastante em várias aulas, nós estamos destrinchando esse documento em diversos momentos, né? Então, assim, já está na hora de estar quase decorado essas competências, de conhecer todas essas questões das etapas, porque, assim, faz parte do nosso cotidiano e tenho certeza que quem está em sala de aula deve usar bastante ali na organização dos seus planejamentos. Trouxe essa imagem aqui, talvez vocês já tenham visto em alguma outra aula, mas é para mostrar como está essa organização da educação básica dentro da nossa base. E ela traz para a gente ali, que a partir dessas competências gerais da educação básica, né, as competências é o foco, a partir disso nós temos organizado ali as etapas de ensino. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Para cada etapa de ensino, nós temos as diversificações ali, o que compete a cada etapa. Por exemplo, dentro da educação infantil, nós temos ali a questão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, com seus campos de experiências, né? E suas divisões ali. Pensando em campos de experiência ali para crianças, para os bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas, que fluem ali para os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, certo? E aí ela traz assim um capítulo só fundamentado na educação infantil, explicando parte a parte disso. Para o ensino fundamental, nós temos ali também áreas do conhecimento, competências específicas de cada área, os componentes curriculares que fazem parte dentro dessa área de conhecimento, competências específicas de cada componente e aí a sua divisão para os anos iniciais e para os anos finais. Dentro de cada ano, nós temos ali cada unidade temática, dentro delas os objetos de conhecimento e suas habilidades. Ensino médio, também nós temos uma organização ali em áreas de conhecimento, competências específicas do próprio ensino médio e as suas divisões em cada área, né? Ali o exemplo ali, matemática e língua portuguesa, mas para as diversas áreas também. E as habilidades que precisam ser desenvolvidas a partir do ensino dessa área. Então, observe que esse aqui é um mapa. Quando você olha para essa imagem, você já deve ter visto em outras aulas, mas olha para essa imagem, é um mapa para entender o documento da BNCC. Então, você está na dúvida, eu não sei como é que tá, eu não quero ler a BNCC inteira, não sei, quero focar em uma etapa só. Observa lá para ver, assim, para você entender, assim, como que ele está organizado.
Uma dica, quando a gente entra lá no site do governo que a gente encontra a BNCC, ele traz para a gente ali diversas formas de navegar pela BNCC e você consegue focar em determinada etapa somente, retira as demais, dá para você focar por campo de experiência, dá para fazer umas brincadeiras bem bacanas ali, tirar os conteúdos só que você precisa baixar o documento inteiro, tá? Nesse momento, vocês enquanto estudantes aí, para concurso, precisam estudar o documento inteiro, principalmente que se refere agora nesse momento, né, à educação infantil e ensino fundamental ali, para quem vai prestar o concurso do estado, o ensino médio também, tá bom? Então, assim, é bom ter conhecimento da sua organização e quais são os focos, certo? Vamos dar continuidade, então? Tomar uma aguinha. Pensando então ali num comparativo ali para se pensar entre esses documentos, entre os parâmetros curriculares nacionais, entre as diretrizes curriculares nacionais e a nossa base nacional comum curricular, é importante a gente pensar ali nas diferenças de características que são próprias de cada uma delas, certo? Os parâmetros curriculares, eles vêm o quê? Para inspirar os nossos currículos, né? Eles são organizados por ciclos, eles trazem considerações gerais sobre o aprendizado, separado por disciplina, e ele é um documento norteador. Guarda isso. Ele está ali para nortear o ensino, certo? As DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, elas estão acima da base, da BNCC. Elas continuam valendo mesmo após a BNCC. Então, assim, não é porque teve a BNCC que eu estou anulando as diretrizes curriculares. Não. Elas continuam tendo validade mesmo após a BNCC. A DCN e a BNCC, elas são documentos complementares, né? Então, um vem ali para complementar o outro e não para anular. E ele é um documento normativo. A gente falou que o PCN é norteador, as DCNs são os documentos normativos. A nossa BNCC, a gente entende que ela tem o quê? Tem poder de lei. Então, ela é extremamente importante. Precisamos conhecê-la. Organizado por anos, não por ciclos, como, por exemplo, nos PCNs. E ela traz ali, ano a ano, que se espera que os alunos aprendam, coisas que a gente não tinha nos documentos anteriores. Então, percebe que ela dá uma esmiuçada ali, uma detalhada, trazendo ano a ano o que se espera de aprendizagem, de desenvolvimento dos alunos para cada ano, certo? E a gente tem ela como um documento norteador. Então, observa ali que quando a gente fala desses 3 documentos, é importante entender o que é aquele que é normativo e quais são norteadores. Pensando nesses 3 documentos que nós trabalhamos nessa aula, nós temos os PCNs como norteadores, as DCNs como normativas e a BNCC como norteador também, certo? Então, a gente pode usar eles para BNCC ali para base, inspiração dos nossos currículos. A gente, assim, o PCN é um documento mais antigo, ele já não é distribuído mais nas escolas, a gente já teve muitas mudanças depois dele. Então, ultimamente, a gente tem utilizado somente a BNCC, o que não significa que você não possa consultar o PCN, até porque a gente verificando em questões de concurso, vários deles trazem uma coisa ou outra, trazendo da BNCC, perguntando sobre a sua importância, de como que era a sua organização. Então, é importante conhecer esse documento e saber que, assim, a gente não pode anular totalmente uma legislação, um documento que tinha, mesmo que ele sendo de 1997, ele ainda tem a sua importância, mesmo que foi daquela época, foi mais importante do que é atualmente, ele ainda faz parte da educação, ok? Vamos dar continuidade ali, então? Nós temos, então, questões de concurso. Nossa, professora, muita informação. 3 documentos e agora a gente vai pensar em questões de concurso. Como eu falei para vocês, a gente trabalhou 3 documentos que são extremamente importantes para a educação. E a gente precisa pensar que tipo de questões poderiam cair quando se fala desses documentos, né? Porque são documentos diversos, mas todos eles estão ali frequentes. Alguns editais cobram uns e não cobram outros. A base pode ter certeza que vai ter em todas as diretrizes também. Os PCNs pode ser que tenha, pode ser que não. A depender do concurso que vai ser prestado, pode ser que vocês encontrem ali o pedido dos PCNs como estudo também. Assinale a opção, vamos para essa questão então. Assinale a opção que completa as afirmativas. Aí nós temos a questão lá seguinte. No ano D, espacinho, tivemos o lançamento do documento que vem como subsídio às escolas na organização dos projetos escolares. Próxima afirmativa. Originadas a partir da Lei 9394 de 1996, define tararã e tararã
para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós temos ali 5 opções, 5 espaços para preencher, pensando, tentando entender de qual documento está sendo falado. Vamos para as alternativas, então. A alternativa A traz para a gente ali o ano de 1997, as diretrizes curriculares nacionais, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, competências e diretrizes. O segundo traz para a gente ali o ano de 1996, os parâmetros curriculares nacionais, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, campos de experiências e diretrizes. A terceira opção traz para a gente o ano de 1997, diretrizes curriculares nacionais, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, campos de experiência e diretrizes. A última opção traz para a gente o ano de 1997, parâmetros curriculares nacionais, diretrizes curriculares nacionais, competências e diretrizes. Vamos voltar lá na questão? Nós vimos várias opções. No ano D, tivemos o lançamento do documento, que vem como subsídio às escolas. Quais documentos que a gente falou que vieram como subsídio às escolas para organizar os projetos? Nós falamos de 2. Falamos dos parâmetros e falamos também da BNCC, que são documentos que vieram para subsidiar a organização dos projetos escolares. Que ano que a gente teve o lançamento desse documento, né? Então, a gente pode usar ali, voltando ali nas questões, a gente percebeu que a gente tem ali os anos de 1900 como opções. Então, nós temos ali o ano de 1997. Não foi o ano que a gente teve nossos parâmetros curriculares, que ainda veio lá no dia 12 de outubro dos professores? Então, nós temos lá a primeira opção, você já sabe que é 1997. Que nós estamos falando de qual documento? Parâmetros curriculares nacionais. Se é 1997 é parâmetros curriculares nacionais, a gente já elimina ali ó, a opção A, a opção B e a opção C. É isso? É isso. Dando continuidade lá, ele pergunta para a gente lá sobre a outra opção, que traz para a gente de outro documento que foi organizado lá, a partir da Lei de 9394 de 1996. Quem que a gente falou que veio a partir da nossa LDB? A nossa lei, as nossas diretrizes curriculares nacionais, certo? Então, nós temos ali que são as DCNs, que trazem para a gente, o que eu pedi para vocês grifarem? A questão de competências e diretrizes, né? Que vem ali como foco das nossas DCNs. Então, nós temos ali qual a opção que é a resposta certa? Isso, o pessoal já está colocando ali, ó. Resposta D. Então, nós temos ali que em 1997, nós tivemos a criação dos parâmetros curriculares nacionais, e as nossas diretrizes curriculares nacionais surgiram a partir da LDB, e traz para a gente o foco ali que o ensino tem que trabalhar a questão de competências e diretrizes. Observe que essa questão ali traz grandes focos das duas legislações, né, tanto dos PCNs quanto das DCNs, que nós trabalhamos nessa aula. Então, é importante pensar que temos que saber o ano, temos que saber o foco dessa lei, e é importante diferenciar um do outro também, beleza? Continuando, a próxima questão, o pessoal já colocou ali resposta D, acertar. Tá certo, gente? Sobre os documentos, parâmetros curriculares nacionais, diretrizes curriculares nacionais e base nacional comum curricular, assinale a opção que apresenta a característica de cada um respectivamente. Gente, observe essa palavra respectivamente. Ela é extremamente importante. Porque quando a gente fala respectivamente, a gente está querendo dizer que é na mesma ordem. Então, não adianta falar, eu sei que um é isso, outro é isso e aquilo, mas você tem que ver qual é a ordem que está ali na questão, na afirmativa inicial, para você conseguir diferenciar uma questão da outra. Então, nós temos ali PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais primeiro, na sequência diretrizes e depois a Base Nacional Comum. PCN são o quê, gente? Ele é norteador? É normativo? Então, é o quê? Lembra daquela tabela que eu coloquei lá no meio da aula? Então, o foco dessa questão é saber qual que é o documento que você vai ter como normativa, que você precisa seguir porque ele é obrigatório, e qual que é o documento que ele é um norteador, que você pode usar ele como inspiração, como base para os currículos, mas ele não é um documento obrigatório. Então, o foco dessa questão é pensar nisso, é saber se você entendeu, se você conheceu os documentos, né, e sabe o que é obrigatório e o que não é. Esse é o foco. E aí seguir essa ordem aí, respectivamente, do que se trata cada um deles. Já conseguem pensar qual que é a resposta certa? Quando a gente falou dos PCNs, nós falamos que ele é o quê? Que ele é um documento norteador. Ele está ali para dar o norte para a gente. Ele não é um documento normativo. Então, se eu entendo ele como um documento norteador e ele é o primeiro que está ali, eu já posso pensar talvez na opção A,
Ou na opção D, que tá faltando uma letra ali também. Ei, professora, eu tô comendo as letras para organizar os slides. Na opção D, que tá ali como norteador. Então, eu já elimino o B e o C. Fez uma bagunça nas letras aqui, mas tá tudo certo. A segunda questão, ele fala pra gente das diretrizes curriculares. Então, eu tô ali entre A e B. As diretrizes são o quê? O que a gente trouxe que elas são? Elas são norteadoras? Não, elas são normativas, elas são obrigatórias. Então, a gente tem lá que na opção A ela fala que são normativas e na opção D que ele é norteador. Então, a gente tem ali já a eliminação das questões, né? E estamos ali com qual resposta que vocês têm? Já se adiantaram e já colocaram a resposta. A resposta A, né? Então, nós temos ali PCN como norteador, DCN como normativo e a nossa BNCC, a nossa base, também como um documento norteador. Resposta A, a galera ali, tô vendo ali quem colocou no chat acertou. Vocês estão ficando craque. Então, assim, eu espero que vocês tenham compreendido a diferenciação de cada um desses documentos, qual é o foco de cada um deles, o que ano que eles foram inseridos, a partir de onde eles partiram, né? E como que a gente faz essa utilização. Como que normalmente eles caem em questões de concurso e quais são as palavras-chave de cada um deles, certo? Vou deixar para vocês na plataforma as BCNs, você já deve, as BCNs, as DCNs, a BNCC e os parâmetros, vou deixar os links lá para vocês acessarem, né? Porque como são diversos livros, dá para dar uma acessada só para conhecer mesmo os parâmetros, tá? E para vocês ficarem por dentro e saber como é que funciona e tudo mais. Beleza? Gente, nós ficamos por aqui nessa aula. Foi uma aula mesmo para diferenciação de documento educacional. Espero ter ajudado vocês. E a gente se encontra por aí nas próximas aulas. E bora estudar, garotada. Beleza? Uma boa noite para vocês. Até!